O Oriente Médio acordou em chamas mais uma vez. Explosões foram registradas em Teherã, Tabriz e Isfahan, no Irã. Sirenes antiaéreas soaram em toda Tel Aviv, Jerusalém e norte de Israel. O cessar-fogo que segurava a região desde 8 de abril acabou de ser quebrado. Israel atacou alvos militares e um complexo petroquímico no Irã em resposta a um ataque iraniano, que também respondeu logo em seguida com ondas e mísseis balísticos após o primeiro ataque israelense. O que começou como um confronto localizado em Beirute, no Líbano, virou em menos de 24 horas o retorno direto da guerra entre Irã e Israel. O conflito mais amplo entre Estados Unidos, Israel e Irã explodiu no final de fevereiro, com os ataques aéreos coordenados atingindo instalações nucleares, militares e de defesa iranianas. O Irã, é claro, revidou com mísseis e drones, e seus aliados, Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen e milícias no Iraque, entraram em ação. Centenas de mortos, infraestrutura destruída e o preço do petróleo disparando. Em 8 de abril, um cessar-fogo mediado pelos americanos entrou em vigor. Sim, um acordo muito frágil desde o primeiro dia, mas que segurou os ataques diretos mais intensos entre os arquirrivais Irã e Israel por 2 meses. O acordo previa negociações para aliviar sanções, liberar ativos congelados e discutir o controle do Estreito de Hormuz. Mas a guerra por procuração nunca parou. Israel continuou operando contra o Hezbollah no Líbano. O Irã manteve o apoio logístico aos seus parceiros, mas tudo mudou no último domingo, 7 de junho. Israel realizou um ataque aéreo preciso contra um prédio no subúrbio sul de Beirute, o reduto do Hezbollah. O resultado? 2 mortos e vários feridos, segundo os relatos iniciais. O golpe israelense foi uma resposta aos foguetes lançados contra o norte de Israel pelo Hezbollah. O Irã havia prometido retaliação direta caso o Líbano fosse atingido novamente. E não demorou muito. Horas depois, a Guarda Revolucionária Islâmica lançou de forma injustificada cerca de 10 a 11 mísseis balísticos contra o norte e o centro de Israel. Foi a primeira barragem direta do Irã desde o cessar-fogo. O sistema de defesa israelense interceptou a maioria. Não houve mortos nem danos graves reportados, mas o sinal estava dado. O Irã não aceitava mais ficar de fora e ver seus aliados sendo arrasados. O presidente americano Donald Trump interveio imediatamente. Em conversa telefônica com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Trump pediu contenção explícita. Não respondam, foi a orientação dada por Trump. Ele repetiu publicamente que eu é que mando aqui e que Netanyahu não decide o ritmo das ações. Trump acredita que as negociações de paz com Teherã estão perto de um avanço e que qualquer escalada destruiria o acordo. Mesmo assim, Israel lançou ataques contra o Irã, decidiu agir. Nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, pelo horário de Teherã, a Força Aérea Israelense lançou uma operação coordenada. Caças atravessaram o espaço aéreo, dispararam mísseis balísticos lançados do ar e atingiram alvos militares no oeste e no centro do Irã, radares, sistemas de defesa antiaérea e instalações de lançamento de mísseis terra-terra. Um dos alvos mais simbólicos foi o complexo petroquímico de Mashhad, no sudoeste iraniano, o maior do país e o primeiro alvo energético atingido dentro do Irã desde abril. Partes da planta de Karun também foram danificadas. Os funcionários foram evacuados. O Irã classificou o ataque como agressão americana e israelense. A resposta iraniana não demorou. Uma segunda onda de mísseis balísticos foi então lançada contra Israel. Sirenes voltaram a soar em várias cidades. Mais uma vez, as defesas israelenses deram conta. Ao mesmo tempo, os Houthis do Iêmen Ocidental, aliados históricos do Irã, entraram oficialmente na guerra. O míssil balístico foi disparado de território iemenita em direção a Israel, interceptado sem causar danos.
Os Houthis anunciaram ainda um bloqueio naval completo contra navios israelenses ou ligados a Israel no Mar Vermelho. A mensagem é clara: o eixo da resistência está reativado. Uma fonte próxima ao presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse ao jornal estatal iraniano Mehr que o Irã bloqueou completamente o Estreito de Bab al-Mandeb por meio dos Houthis, assim como o Estreito de Hormuz, e que o próximo passo seriam ataques contra a infraestrutura de petróleo, gás e energia dos países do Golfo aliados dos Estados Unidos. Em resposta aos ataques israelenses de hoje ao complexo petroquímico de Machar. Havia rumores ainda de que os ataques israelenses haviam eliminado líderes, mas segundo o Canal 12 israelense, as forças de defesa de Israel negaram relatos de intenção de eliminar um alto funcionário iraniano, no caso, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica. Do ponto de vista militar, o que vemos é uma escalada calculada, mas perigosa. Israel demonstrou capacidade de penetrar novamente nas defesas iranianas, mesmo após 2 meses de relativa calmaria. Os alvos escolhidos, como radares e sistemas de lançamento, visaram degradar a capacidade iraniana de uma resposta futura. O ataque ao complexo petroquímico de Machar vai além de ser um símbolo. A planta produz combustível e componentes vitais usados em mísseis. Os impactos cinéticos coordenados então visaram as seguintes instalações específicas, como hangares de logística do aeroporto de Mehrabad, em Teherã, um depósito avançado de montagem de drones em Najafabad, um importante complexo militar da Guarda Revolucionária em Islamabad e Garbi e uma instalação de mísseis balísticos em Tabriz. É um golpe na logística de guerra iraniana e na economia do regime. O Irã, por sua vez, mantém o seu padrão de barragens e mísseis balísticos para saturar as defesas israelenses. Até agora, a taxa de interceptação israelense permanece alta, mas cada onda custa recursos caros e expõe limitações caso o conflito se prolongue. Os Houthis adicionam uma camada estratégica nos ataques. Seu míssil e ameaça ao Mar Vermelho reabrem uma frente que já causou disrupções globais no comércio marítimo. Se o bloqueio se concretizar, o preço do petróleo, que já subiu mais de 3% nas últimas horas, pode disparar ainda mais. O Estreito de Hormuz, controlado em grande parte pelo Irã, volta a ser o grande fantasma. 20% do petróleo mundial passa pela região. E até o momento, não há relatos de baixas civis ou militares significativas dos lados envolvidos. O jornal estatal iraniano Fars declarou que o Irã utilizou as versões aprimoradas dos mísseis Kheibar-Shikan nos ataques desta madrugada contra o norte de Israel. A velocidade foi aprimorada e atinge cerca de Mach 9 durante o seu mergulho final, tornando muito difícil de ser interceptado, inclusive pelos sistemas americanos Terrad e israelense Arrow. Alto funcionário iraniano afirmou ao jornal árabe Al-Mayadeen de que a afirmação de Donald Trump de que os americanos não estiveram envolvidos no ataque de Israel contra o Irã não corresponde aos fatos. O funcionário alertou que a doutrina iraniana de infraestrutura por infraestrutura permanece em vigor e disse que a resposta poderia se estender além de Israel para incluir interesses e bases americanas. O presidente Donald Trump postou em sua rede social pedindo o fim dos ataques desta manhã. Israel e Irã devem imediatamente parar de atirar. O que está em jogo agora é se o cessar-fogo de abril sobrevive ou se transforma em uma nova fase aberta de guerra regional. Trump insiste que o acordo de paz ainda está vivo e que as partes devem parar imediatamente as suas escaladas. O Irã acusa Israel de sabotar as negociações. Netanyahu afirma que Israel age para defender sua segurança e que não permitirá que o Irã rearme suas capacidades. A guerra que parecia controlada volta ao centro das atenções.
O equilíbrio frágil entre dissuasão israelense, resposta iraniana e mediação americana está sendo testado como nunca desde abril. E a pergunta que fica é: você acha que esses ataques mútuos entre eles levarão ao caos final no Oriente Médio ou tudo será contido pelos Estados Unidos e um acordo será assinado? O que acontece nas próximas horas pode definir o rumo do Oriente Médio. Por isso, siga o nosso canal, ative o sino de notificação. E é sempre uma honra em trazer vídeos e análises como este, então não deixe de apoiar o nosso trabalho. Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.